Essa semana, um entreveiro entre o deputado Marcelo Sobral e agora também deputada Gracinha Garcês trouxe à baila um crime que chocou toda a população de Sergipe, a morte do nego da farmácia. Como muita gente já não lembra mais do caso, a TV Barretão decidiu fazer um breve documentário contando a história desse crime bárbaro e perturbador. Vale ressaltar que esse vídeo não é um ataque à história nem trajetória de ninguém, é apenas um relato de um crime que chocou toda a população de Sergipe e ele está apenas refletindo um acervo vasto e disponível publicamente na internet, cujos créditos estarão aqui nos comentários. Conheça agora o triste caso da morte de nego da farmácia. Nem todo crime fica esquecido. Alguns viram história, outros viram dossiê barretano. Nascido em Boquim, Joaldo Barbosa dedicou a sua vida à política, sendo eleito deputado estadual por Sergipe por 5 mandatos consecutivos. Em 2002, ele foi reeleito com expressivos 11.626 votos, integrando a coligação Muda Sergipe. Sua popularidade era inegável e sua atuação focada nas necessidades básicas da população consolidou como uma figura querida e influente. A vitória de Joaldo Barbosa nas urnas, no entanto, acendeu a chama da ambição em outro político. Antônio Francisco Sobral Garcês, um ex-deputado e primeiro suplente da coligação Muda Sergipe, via no mandato de Joaldo a solução para os seus problemas crescentes financeiros e políticos. Antônio Francisco Sobral Garcês era um político experiente, mas com a carreira em declínio e endividado. Sua obsessão era retornar a um cargo eletivo. Sua motivação principal era assumir a vaga de deputado estadual, o que lhe garantiria privilégios e, o mais importante, acesso a recursos para quitar uma dívida vultuosa com o agiota Floro Calheiros Barbosa. A recontagem de votos pós-eleição de 2002, que o deixou como suplente, intensificou o seu desejo de poder. Ele foi o mentor do crime, o cérebro por trás da trama, articulando-se com intermediários para encontrar executores e planejar a morte de Joaldo Barbosa. Floro Calheiros Barbosa, conhecido como Ricardo Alagoano, era um agiota com forte influência e conexões no submundo do crime. Sua motivação era cobrar a dívida de campanha de Antônio Francisco. A posse de Antônio Francisco como deputado era a garantia de que seu dinheiro seria pago. Embora não diretamente envolvido na execução, sua cobrança incessante e a promessa de que a vaga de deputado resolveria os problemas financeiros de Antônio Francisco foram um catalisador para o crime. Floro Calheiros se tornaria um dos foragidos mais notórios do país, com fugas espetaculares. Marco Fernando Nunes, o Marcos Muganga, era uma figura com trânsito entre políticos e o mundo marginal. Sua motivação era o lucro e a influência, atuando como elo entre Antônio Francisco e os executores. Ele conheceu Antônio Francisco em junho de 2002 e foi responsável por engendrar o crime, recrutando o soldado Braz para encontrar os executores e coordenar a logística. Antônio Braz dos Santos Neto, o soldado PM Braz, era um policial militar com acesso a armas e contatos no mundo do crime. Sua motivação era o ganho financeiro, recebendo dinheiro para organizar a execução. Ele foi procurado por Marcos Muganga no início de janeiro de 2003 e aceitou a proposta de quebrar alguém, formando a equipe de trabalho para o assassinato. Braz participou ativamente do planejamento e das tentativas frustradas de matar outros 2 deputados antes de Joaldo. O plano inicial não visava diretamente Joaldo Barbosa. A ideia era eliminar qualquer deputado da coligação Muda Sergipe para que Antônio Francisco assumisse a vaga. No início de janeiro de 2003, Marcos Muganga e Braz iniciaram uma busca por executores. O alvo inicial foi o pastor Mardoqueu, outro deputado da coligação. A tentativa falhou porque o pastor estava sempre acompanhado e em locais de difícil acesso. Em seguida, o próximo alvo foi o deputado Adelson Barreto. Novamente, a execução foi frustrada devido à presença de seguranças ou dificuldades na abordagem. Com as falhas, o grupo decidiu focar em Joaldo Barbosa, que por sua rotina mais acessível e ausência de segurança ostensiva, se tornou o alvo principal. A segunda-feira, 27 de janeiro de 2003, amanheceu como um dia comum, mas se tornaria um marco sangrento na história de Sergipe. A equipe de execução, já familiarizada com a rotina de Joaldo, preparava a emboscada final. Rogerval Luciano dos Santos, o atirador, era um criminoso contratado para a execução. Ele foi o responsável pelos disparos fatais no dia do crime. Às 7 horas da manhã, os executores já monitoravam a rotina da vítima. Por volta das 13 horas, Joaldo foi visto na Assembleia Legislativa, onde combinou de receber um dossiê sobre corrupção de saúde. Às 14h30, Rogerval, se passando por Eduardo, chamou Joaldo ao portão. Ao abrir o portão, Joaldo foi alvejado por 6 tiros de pistola calibre 380. Emílio e Dogeval fugiram em um Fiat Uno branco, deixando Joaldo Barbosa morto no local. Emílio Santos do Nascimento, o executor e policial militar, era cúmplice de Braz. Ele atuou no planejamento e na execução. Emílio e Dogeval posicionaram-se nas imediações da casa da vítima. Após os disparos, Emílio recolheu a arma do crime e, junto com Dogeval, fugiu no veículo Uno branco, deixando o corpo de Joaldo na entrada da casa da residência. Michel Hernandes dos Santos, outro executor, embora envolvido na execução, posteriormente se tornou peça fundamental na elucidação do caso. Ele acompanhou Emílio e Dogeval em diversas etapas do plano. Seu depoimento foi crucial para ligar os executores ao mandante, Antônio Francisco, detalhando as reuniões e os pagamentos. Rosenberg José Guilherme Marques, conhecido como Berguinho, era um empresário com ligação com o grupo. Embora não tenha participado diretamente da execução,
Rosenberg foi apontado como um dos envolvidos na trama, auxiliando na logística e suporte ao grupo. O assassinato de um deputado estadual chocou Sergipe e mobilizou as forças policiais. A investigação complexa e cheia de reviravoltas desvendou a teia de ambição e violência que culminou na morte de Nego da Farmácia. A polícia agiu rapidamente, prendendo os executores e posteriormente chegando aos intermediários e ao mandante intelectual. O depoimento de Michael Hernandes dos Santos foi um divisor de águas, fornecendo detalhes cruciais sobre o planejamento e a participação de Antônio Francisco. A justiça, embora lenta, começou a apresentar seus resultados, mas o destino de muitos dos envolvidos seria selado de forma inesperada. Antônio Francisco Sobel H6, mandante intelectual, foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão em 2006. Ele faleceu em 2010, antes de cumprir integralmente a pena. Ele estava cumprindo em regime domiciliar. Flório Calheiros Barbosa, o financiador e agiota, passou anos fora da justiça por diversos crimes. Ele foi morto em confronto com a polícia na Bahia em 11 de abril de 2011. Rosenberg José Guilherme Marques, o Berguinho, foi condenado a mais de 19 anos de prisão. Tragicamente, ele foi assassinado em Aracaju em 18 de julho de 2017. Dorival Luciano dos Santos, o atirador, também foi condenado. Ele foi assassinado em Aracaju em 13 de fevereiro de 2016. Marcos Fernandes Nunes, o Muganga, e Antônio Braz dos Santos Neto, o soldado PM Braz, também foram condenados por suas participações no crime. O assassinato de Joaldo Vieira Barbosa, o Nego da Farmácia, deixou uma cicatriz profunda em Sergipe. Mais do que a perda de um político, foi a perda de um homem do povo, cuja vida foi ceifada pela ambição desmedida. O caso Nego da Farmácia é um lembrete sombrio de como a política, quando corrompida pela ganância, pode levar a atos extremos. É uma história que ecoa a importância da ética, da transparência e da vigilância constante para que a teia da suplência nunca mais se repita.